Bem-vindo a mais um vídeo do desafio dos 100 dias, 100 dias de conteúdo diário que eu vou estar compartilhando aqui. Eu acredito que se a gente consegue transformar um hábito em 21 dias, né, existe aquela regra que qualquer pessoa pode transformar um hábito em 21 dias. E imagina o que a gente consegue fazer em 100, né? Em 100 dias acho que a gente consegue fazer uma baita de uma transformação, uma super transformação em qualquer que seja o ramo, a área, o tema, o assunto, o tópico que a gente queira para a nossa vida, tá? Então esse aqui é mais um vídeo, né? Então desses dicas diárias que eu tô me propondo a fazer aqui a partir do canal no YouTube. E hoje eu quero falar uma frase que é antiga, conhecida, mas que às vezes a gente pode até muitas vezes esquecer, que é a primeira impressão é a que fica, né? Então, e tem um cara que eu vi num vídeo, um seriado que estava dando na TV já faz um tempo, fiz um post até esses tempos sobre isso, que a gente nunca vai ter a segunda chance para causar a primeira impressão, tá? Então, uma forma diferente de falar isso. Mas vamos pensar isso no nosso dia a dia, né? Tu tem uma apresentação para fazer, por exemplo, no teu trabalho, né? Um time totalmente novo, as pessoas totalmente novas, e tu vai lá e tu não te prepara, tu não revisa com calma a tua apresentação, tu não prepara o discurso, não prepara nada, tu chega lá, fez a tua apresentação, causou uma primeira impressão nas pessoas. Aquela primeira imagem, ela fica muito forte marcada na tua cabeça, ela fica, dificilmente tu vai tirar. Tem estudos que falam que essa primeira impressão, esse primeiro impacto, esse primeiro contato com a pessoa, ele te causa uma marca tua, tá? E isso tu leva para a vida toda, tá? Vou fazer um exemplo aqui. Tive uma disciplina que eu estudei na faculdade, né? E o professor, no primeiro dia de aula, né? A gente não conhecia aquele professor, ele fez um terrorismo tão grande com relação a faltas. Ele disse, se você chegar mais do que 15 minutos atrasado na entrada, eu vou dar falta. Se você chegar depois de 20 minutos, depois do intervalo, eu vou dar falta também, tá? Então eu não tolero atraso. Acho que ele deu um prazo de 10, 15 minutos, eu não lembro bem, mas ele era muito rígido. Na primeira aula ele não sorriu pra gente, não falou nada, ele foi extremamente sério. Não foi mal educado, ele foi educado, mas ele foi muito sério no que ele estava falando. Se atrasar, perde ponto, se não sei o que, se chegar atrasado, ganha falta, não tolera atraso mais do que tantos dias, não sei o que. Botou um monte de regra e a gente estava começando, a gente acabou anotando isso ali tudo, né? Eu e meus colegas. Ok. No segundo dia de aula, ele estava totalmente tranquilo, um cara legal, e conversando e rindo, parceiro, muito próximo. Mas a gente sempre ficava pensando naquele primeiro dia de aula, que ele falou aquilo ali, que ele era muito sério, que era muito rígido. Só que como ele não desfez aquilo, a gente achava que aquilo era sério. Por mais que ele parecesse legal, na nossa cabeça aquilo ficou muito marcado, tá bom? Claro que ninguém, né, abusou das regras e a gente seguiu certinho. Passado um semestre, depois no outro... Ô, Nath, depois, no outro semestre, a gente teve aula novamente com ele. E aí ele revelou, ele falou a verdade, né? E falou justamente isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Que ele fez aquilo, né? Que ele saberia que vocês poderiam chegar atrasado ou não, mas aquilo ele tinha certeza que ia marcar muito na cabeça de vocês. E ele falou que ele fez de propósito essa situação, né? Para explicar isso depois, porque a gente teria mais disciplinas para frente. Por mais que na primeira aula ele pareceu ser um cara totalmente sério, nas outras ele era um cara muito gente boa, parceiro, conversava, e por vezes até ele tolerava algum atraso ou não, se fosse conversado, mas ele nunca entregava o jogo, ele foi entregar o jogo na outra disciplina. E só depois de ele ter falado isso que a gente conseguiu desfazer aquela primeira imagem. Tá bom? Vale um exemplo, isso aconteceu mesmo, né, quando eu estava fazendo a graduação. E pensa no dia a dia, né? Se a gente tem um encontro de negócios, se a gente tem uma entrevista para fazer, se a gente tem uma apresentação para um time novo que tu não conhece, né? Ou se tu quer conhecer uma pessoa nova, né? Nunca se sabe, né? Um namorado, uma namorada, um cônjuge novo, alguém que tu quer conhecer. Por mais que seja aqui online, né? É a primeira impressão, né? Podem ver a primeira aula, alguém vai lá, eu vou aqui dar uma aula para vocês, a primeira aula, eu começo todo atrapalhado, cai a minha conexão, eu volto, não sei onde é que tá, começo a falar um monte de coisa errada, essa imagem vai ficar na cabeça de vocês, dificilmente vai tirar, entendeu? Dificilmente tu vai esquecer dessa mensagem, tá bom? Então pensa isso no dia a dia, né? De sempre tentar ter esse tempo de revisão, de preparação para quando tu for causar essa tua primeira impressão, beleza? Essa é a dica de hoje, espero que tenha gostado. Se está fazendo sentido esses vídeos,
clica no curtir aqui para o YouTube também saber que esse tema é interessante, para ele poder recomendar para mais pessoas. E se quiser compartilhar também, botar nos grupos, pega ele, vai no compartilhar, no WhatsApp, bota nos grupos, para ter mais gente que possa estar acompanhando essa jornada aqui conosco, tá bom? Um abração, fica com Deus e até amanhã.